Bate-papo político com jornalistas Luzenor de Oliveira e Beto Almeida. São 7h19. Vamos abrir o bate-papo político falando sobre a notícia mais importante deste ano na área da educação. A Câmara Federal aprovou nesta terça-feira a proposta de emenda à Constituição Federal que torna o Fundeb permanente. Isso significa dizer que a partir de 2021, a lei que rege o Fundeb, o Fundo de Desenvolvimento da Educação Básica, está na Constituição Federal. O governo federal perdeu essa briga e sem aliados dispostos a buscarem a redução ou bancarem a redução de recursos para a educação, o governo federal recuou nas pressões contra o novo Fundeb. O deputado Edilvan Alencar, do PDT, comemorou na noite dessa terça-feira a aprovação da proposta de emenda à Constituição Federal que torna o Fundeb permanente e garante entre 2021 e 2026 mais 1 bilhão e 500 milhões de reais para os municípios e o estado do Ceará. Nós vivemos assim, um momento histórico no Congresso Nacional, na Câmara Federal, com a aprovação do Fundeb. Esse dinheiro que financia a educação nunca esteve na Constituição Federal. Estava sempre na disposição transitória com data para acabar. Agora, a educação pública brasileira pode dizer que tem um financiamento na Constituição. Foi importante, mas não foi um processo fácil. O governo tentou tumultuar, apresentou proposta em cima da hora. Na hora da votação, uma tentativa de obstrução. Os deputados não estavam marcando presença. Sessão já marcada e nada dos deputados aparecerem para marcar presença. Então ficou um ambiente mais tenso ainda, que a gente temia que não tivesse quórum. Eu estive o dia inteiro na casa do Rodrigo Maia, de 11 da manhã até 4 da tarde, com a deputada Dorinha, com líderes do Centrão e do governo federal, e deixei muito claro, olha, isso aí, essa conta quem vai pagar são os prefeitos e vereadores, porque nós vamos jogar fortemente na eleição municipal o deputado que vai votar contra a educação, contra professor, contra estudante. E a mobilização que aconteceu no Brasil foi uma das maiores dos últimos anos. O Brasil realmente, todo mundo na TV Câmara, nas redes sociais, mobilizando, passando o WhatsApp para os deputados, e aí o que nós conseguimos? Uma votação quase unanimidade. Ou seja, quando as ruas se levantam, quando o povo vai forte, o parlamento tem que reagir. E tem que ser assim mesmo. O parlamento está lá para representar as pessoas. Então, um momento difícil, o dia inteiro, mas nós saímos felizes com essa grande vitória da educação brasileira. O Ceará recebe 1 bilhão e 500 milhões a mais com essa proposta aprovada. E os professores têm garantido aí o seu direito ao salário e os estudantes aí uma educação melhor. Não é o que a gente merece nem o que queria, mas é importante para a educação do Brasil. Beto Almeida, análise política com credibilidade e isenção. Para quem vê apenas o resultado da votação, Zenor, de ampla maioria, pensa que o resultado foi fácil, vamos dizer assim. Mas não, o governo tentou até o último instante obstruir, orientou inclusive a bancada dele a não ir votar, mas, logicamente, como bem descreveu aí o deputado Edilvan Alencar, houve toda essa reação contrária. E aí o seguinte, o que se viu foi uma vitória da educação. A gente pode dizer o seguinte, que a história, no fim das contas, saiu melhor do que se imaginava. Porque o projeto inicial era de elevar a participação da União de 10% para 20%. Ficou, então, para 23%, com a responsabilidade de pegar 5% desse total e dedicar para o ensino infantil, ou seja, para as creches. Nada daquela história de voucher, de pegar parte do dinheiro, por exemplo, e liberar para famílias para que elas pudessem contratar creches na iniciativa privada. É para fortalecer, para incentivar o ensino infantil, que é hoje um dos menos assistidos pela União. Só quem banca o ensino infantil hoje, Zenô, são as prefeituras. A União não entrava com o ensino infantil, então tá aí 5% dentro do Fundeb. E uma coisa, olha, hoje o gasto por aluno ano é de R$ 3.700. Com a aprovação desse Fundeb, nós vamos para R$ 5.500 ano por aluno. Ainda pode ser considerado pouco, mas já é um avanço bem significativo, Luzenor.
Pelos levantamentos da consultoria do orçamento da Câmara Federal, Beto Almeida, o gasto mínimo por aluno vai chegar em 2026 a R$ 5.508, o que representa um salto de 61% com relação ao gasto atual, que é de R$ 3.427 por aluno. O número de municípios pobres que receberão recursos extras também vai aumentar, chegando a 2.745 cidades, segundo o movimento Todos pela Educação. Trata-se de uma alta de 46%, considerando que 1.699 municípios são beneficiados no modelo atual do Fundeb. É uma grande vitória, jornalista Beto Almeida, para muita gente que ainda não entende ou compreende a importância do Fundeb. Esse fundo foi criado em 2007, é composto por recursos originários da arrecadação de impostos dos estados e dos municípios e cabe à União, como bem expôs o jornalista Beto Almeida, fazer uma complementação correspondente a 10%. Hoje, isso, né? Até 2020, porque pela legislação aprovada ontem na Câmara Federal e que ainda depende do Senado, a partir de 2021 até 2026, essa contrapartida do governo federal passa a ser de 23%, com uma observação: 5% serão exclusivos para o ensino infantil. E um detalhe também que é importante ressaltar aqui, Luciano, que a deputada Dorinha, que é a relatora do projeto... Professora Dorinha Seabra, do DEM de Tocantins. Ela manteve o piso de investimento mínimo nos professores de 70%, ou seja, do que vier, aliás, do Fundeb, 70% no mínimo é para o pagamento dos profissionais da educação, professores na ativa. Nada de pegar dinheiro e ir pagar aposentados. Não, não é isso. E além disso, Luciano, o governo, é bom que se diga, que o governo pretendia fixar esse gasto limite de 70%, era o teto, agora ficou como o mínimo. Ou seja, o projeto, na realidade, em todos os seus pontos, ficou aprovado exatamente do jeito que havia sido proposto no relatório da Dorinha. E o que chamou a atenção, talvez tenhamos tido, o jornalista Beto Almeida, uma PEC com a maior votação na história mais recente da Câmara Federal. Dos 513 deputados federais, 506 estavam presentes na votação via videoconferência e 499 votaram a favor e 7 contras no primeiro turno. Essa mesma votação se repetiu no segundo turno com um voto a menos. Agora, a PEC vai à apreciação do Senado. Se os senadores aprovarem o texto original da Câmara Federal, a PEC, proposta de emenda à Constituição, vai ser promulgada e fica garantida pela primeira vez o financiamento da educação dentro da Constituição Federal. Ensino fundamental, ensino infantil, médio, ensino infantil, fundamental e médio. Agora é lei. Agora está na Constituição Federal. E daqui a pouco, dentro do bate-papo político, Beto Almeida... Vamos falar sobre sucessão aqui em Fortaleza, porque inicia hoje o debate com os 5 pré-candidatos do PDT, Luciano. São 7h33. Nós vamos voltar à questão do Fundeb, do Fundo de Desenvolvimento da Educação e de Valorização do Magistério, para falar o seguinte: esse texto aprovado pela Câmara Federal, com 499 votos a favor, não teve um só voto contrário dos 22 deputados federais do Ceará. Por unanimidade, os deputados federais cearenses participaram dessa votação e aprovaram esse novo texto que define mais estabilidade e mais segurança nos investimentos na área da educação. Exatamente, Luciano. Isso é até bom ressaltar isso. Primeiro, por reconhecer a participação e o empenho da bancada federal do Ceará. E segundo, porque, inclusive, tem surgido nas redes sociais, de vez em quando, algumas notícias fakes, por exemplo, apontando que deputado X, que deputado Y votou contra determinada matéria, quando na realidade não batem os fatos. Nesse aspecto, inclusive, apenas 6 parlamentares, 7 no primeiro turno e 6 no segundo, votaram contra. Eu fiquei curioso para a gente saber o seguinte: quem foram ainda assim esses 6 deputados tão fiéis ao governo, né?
que foram e lá. Corajosos, e né, corajosos, Beto? Porque a partir desse exatamente. momento serão citados como parlamentares que votaram contra a educação, contra os professores e contra os estudantes da rede pública de ensino. E vão ter, Luciano, daqui a logo ali em 2022, ter que se explicar e se justificar em cima disso. Acho que esse povo não está pensando em reeleição não, mas vamos lá. 5 deles são do PSL, que é o partido, né, que elegeu o presidente Jair Bolsonaro. Então vou citar aqui o nome deles, ó. A Bia Kicis, que é do Distrito Federal, do PSL, Cristonieto, do Rio de Janeiro, votou contra, Felipe Barros, que é bolsonarista de Quatro Costados, que é do Paraná, também votou contra, Júnior Amaral, de Minas Gerais, votou contra, e o Márcio Labre, do Rio de Janeiro, votou contra. E teve o outro, Paulo Martins, do PSC do Paraná, esse não é do PSL, é do PSC, que votou contra. Agora, o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação, Fundeb, vai ser votado na Câmara Federal, no Senado. É o novo Fundeb que está sendo construído com mais dinheiro para o ensino público a partir de 2021. E hoje, jornalista Beto Almeida tem mais uma agenda na Câmara Federal. A medida provisória do auxílio aos estados e aos municípios entra na pauta de votação nesta quarta-feira na Câmara dos Deputados. Antes desse assunto, tem outra agenda. O projeto chegou ao Congresso Nacional, gerou frustração entre deputados federais e senadores, jornalista Beto Almeida, e foi classificada como uma espécie de arremedo de um projeto de reforma tributária, porque ainda é considerado tímido demais. Além de tímido, Luciano, decepcionou porque o governo já admitiu que está mandando fatiado. Vai fazer o envio da proposta em 4 fases. Nesta primeira que ele mandou ontem para a Câmara, né? Na realidade, o que acontece? Ele não está reduzindo aí os impostos, não. Ele está simplificando. O que deu para entender muito claramente isso. Em vez de você ter aquele emaranhado de impostos que se paga, a proposta inicial, ele reduz, concentra ali, simplifica a arrecadação, mas até o momento nada de redução da carga tributária. E a polêmica, nós teremos ou não a nova CPMF, o imposto digital, que tem um novo nome, mas que não deixa de ser a chamada CPMF digital. Isso também ficou para depois. O governo quer pelo menos começar a trabalhar a cabeça dos deputados também de forma fatiada, para ver se encontra menos resistência. Tem uma coisa que eu acho estranha, inclusive alguns jornais hoje estão dando destaque a isso, Luciano, é que, por exemplo, os bancos vão pagar menos impostos. Dá para acreditar num negócio desse? Me diz o que é inacreditável, Beto Almeida, porque os bancos que sempre são alvo de discurso dos parlamentares, que precisam pagar mais tributos, simplesmente continuam super protegidos nesse projeto original da reforma tributária. Com o propósito de que essas instituições financeiras possam, então, reduzir os juros e de que cobram dos financiamentos. A gente sabe que isso não vai acontecer. A gente sabe, o que é que o banco produz, Rosenor? Nada. A não ser... Produz, jornalista Betão. Também não venha para esse exagero, não né? Produz serviço, cumpre um papel no sistema financeiro nacional. Cumpre um papel presta serviço. E ruim. Sim, Beto, se é ruim ou bom, mas cumpre um papel. E ruim. Tá? Porque na realidade é o seguinte, ele não financia nada, nós não temos, me diz qual é hoje o pequeno empresário, o médio empresário que consegue um financiamento, Luciano, numa instituição financeira. Você vê que não consegue nem nas agências financeiras oficiais, imagina na iniciativa privada. Mas está aí a carga tributária, não vai atingir os bancos hoje, como todo mundo imaginava. Não, moderado, ponderado na questão da educação, mas agora você... Não, mas é destrambelhou. Verdade. Quando a gente vê... Não, destrambelhou não. Quando a gente vê a história de que os bancos, ainda assim, dentro dessa proposta da nova reforma tributária, ainda vão pagar menos imposto, aí é brincadeira. É injusto. É injusto. Beto Almeida, a pandemia do coronavírus fez despencar a arrecadação de ICMS pelos estados e ISS pelos municípios. O Ceará aparece como o estado que mais perdeu a arrecadação tributária no segundo trimestre de 2020. A gente não pode esquecer, Zenô, que são exatamente os tributos que sustentam as políticas públicas, que o estado do Ceará e outros estados também investem. Então, quando tem uma queda na arrecadação, que não é uma surpresa, porque de todo modo a gente já sabia que isso ia acontecer logicamente, com o fechamento da atividade, da economia como um todo. Mas está aí. Isso significa dizer o quê? Significa dizer o seguinte, que mais arroxo será necessário, que mais controle fiscal será necessário e, principalmente, Luciano,
uso ainda mais moderado e mais fiscalizado de verbas públicas, porque é dinheiro que está faltando, mas o que tem aí precisa ser bem aplicado. Então, precisa, e isso exige, logicamente, do governo, ainda maior controle sobre os gastos. São 7 horas e 43 minutos, já para finalizar o bate-papo político, o jornalista Beto Almeida, na agenda política das eleições municipais de 2020, tem o primeiro debate hoje entre os pré-candidatos do PDT à Prefeitura de Fortaleza. Lembrar que o PDT anunciou 5 nomes: Salmito Filho, José Sarto, Samuel Dias, Ferrúcio Feitosa e Dilvana Alencar como pré-candidatos a prefeito. Dessa lista deverá sair o nome do PDT na disputa pela prefeitura da capital. Exatamente, Luciano. Olha só, esse debate entre os 5 pré-candidatos do PDT era para ter iniciado ontem. O acertado é que seja terça e quinta, 2 vezes na semana. E aí não foi ontem por conta dessa votação do Fundeb, onde toda a atenção estava voltada para a votação dessa matéria, e principalmente porque o próprio Dilvan Alencar, o deputado, que é um dos pré-candidatos, que foi indicado aí como um dos pré-candidatos, ele próprio disse, e ele estava envolvido diretamente nessa votação. Então passou para hoje. O debate vai ser aí conduzido, mediado pela vice-governadora, nas redes sociais, tá, Luciano? Esse debate. Tá certo? A partir às de 20 horas. Às 20 horas. Exatamente. Aí, assim, é nas redes sociais, e aí todo mundo vai ter essa participação, todo mundo que eu digo, os pré-candidatos, né? E é um momento, na realidade, que o fortalezense vai poder conhecer qual é o desempenho de cada um dos 5 pré-candidatos, como é que eles avaliam hoje as propostas de gestão que estão sendo realizadas pelo prefeito Roberto Cláudio. Naturalmente que a gente está tratando de um grupo que é governista. Então, não se espere aí um embate na realidade. É mais uma forma de apresentação, vamos dizer assim, desses pré-candidatos e da forma como eles vão ter o poder de se comunicar, Luciano, principalmente com o eleitorado. Beto Almeida, para finalizar em 45 segundos, Câmara Municipal aprova projeto de lei que beneficia taxistas. Luciano, taxistas e também o pessoal do transporte escolar, tanto e também do privado. O que na realidade o que facilita isso, a aprovação desse projeto de lei, Luciano? Foi aprovado em regime de urgência, prorrogando o calendário de vistoria, Luciano, tanto para iniciativa privada, mas também para táxis e transporte escolar, além da ampliação da idade máxima para os carros que são utilizados por taxistas e também por aplicativos. Olha, a gente está profissionais desse setor sofrem neste momento e duramente. Muito. Então, por isso que houve aí essa votação em regime de urgência, porque, por exemplo, pegue o transporte escolar, pegue o pessoal de Uber, Luciano, inclusive muitos deles que pagam, inclusive, por aluguel de táxi, o pessoal que faz o transporte escolar, que está hoje sem receber. Então, realmente é uma matéria que chega num bom momento desse para ajudar essa categoria que está enfrentando dificuldade. Final de conversa, final de bate-papo político. A você, Beto Almeida, um bom café da manhã. A você, ouvinte e internauta, um grande abraço. Um grande abraço, até amanhã.